São 11 horas e 30 minutos, 11h30. Estamos começando ao vivo pela TV Semana, mais uma edição do Semana Esportes. E hoje, nosso programa está, mais uma vez, repleto de atrações. É um programa super especial para você, totalmente voltado para a decisão dos finalistas da Copa do Brasil. A gente tem aí Flamengo e Atlético Mineiro, né? Ou Atlético e Flamengo, para ser mais preciso, né? Jogo que acontece hoje à noite no Mineirão, em Belo Horizonte, né? E o Galo tentando aí reverter a vantagem do rubro-negro na primeira partida. O Flamengo venceu por 2-0, como todos sabem. Temos também o Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo em BH também por 1-0 e agora joga pelo empate para avançar a decisão da Copa do Brasil. E nós estamos aqui com o Jorginho e o André para comentarmos sobre esses assuntos e outros assuntos que estão repercutindo no cenário esportivo do Brasil e do mundo. Vamos falar da Série B, vamos falar do São Paulo na Sul-Americana, enfim, assunto do dia de quarta-feira que não falta, até porque a quarta-feira é recheada, né? Cheia de atrações, sobretudo no futebol. 11h31, meus amigos André, Jorginho, um abraço para vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez. É hoje o dia, hein? É hoje o dia, nessa quarta-feira aí, como se diz, fervendo pelo futebol mineiro, né? Recheada, né? Tanto o Atlético como o Cruzeiro define hoje o futuro da Copa do Brasil. Vamos que vamos, força Cruzeiro, foco e vamos que vamos. Jorginho. É uma equipe, né, do Rio, uma de São Paulo e duas de Minas, né? Quarta-feira linda, maravilhosa, né? Emocionante. E sai hoje, né, os dois grandes finalistas da Copa do Brasil. Muito bem, enquanto a gente não fala desses jogos importantes de hoje, né? São 11 horas e 32 minutos agora, 11h32, vamos dar ênfase à Série B. Nós tivemos dois jogos com os times entrando em campo, né, em partidas válidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta terça-feira, e o primeiro jogo foi entre Avaí e Oeste, e esta partida acabou empatada em 0-0. Nós temos os lances aí desta partida para comentar aqui, falar desse jogo válido aí pela segunda divisão. Nossa produção está ajustando lá, mas enfim, Avaí e Oeste empataram em 0-0 neste jogo movimentado aí, que acabou mesmo assim não saindo do placar em branco. A partida foi na ressacada às 7h30 da noite desta terça-feira, dia 4 de novembro. A gente vai trazer os gols para você desse jogo, né? A gente até tem informações aqui, né? No G4 e fora do Z4, que é a zona de rebaixamento, o Avaí e o Oeste empataram sem gols, né? Uma partida que teve alguns bons lances, mas como um todo está sendo considerada uma partida fraca pela mídia, né? Pela crônica esportiva. Alguns lances para você, portanto, na tela, para que possamos assistir aí e saber como foi essa partida. Florianópolis, no estádio da ressacada, como eu já disse, 7h30 da noite dessa terça-feira, 0 para o Avaí, 0 também para o Oeste. O Avaí é o quarto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, e nós temos na 16ª colocação, portanto, né, na 16ª colocação, prestes aí a entrar na zona de rebaixamento da segunda divisão, nós temos o Oeste, que está nesse momento com 39 pontos. O primeiro time da zona de rebaixamento é o Icasa, que tem 38 e é o 17º. Os catarinenses chegaram ao quinto jogo sem vitória, mas retornam ao grupo de acesso. Já os paulistas deixam a zona de rebaixamento da Série B. Quer dizer, está próximo ali a zona, mas o empate foi suficiente para o Oeste sair dela. Mas não está livre, claro que não. Está ali nas proximidades do chamado Z4 da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Portanto, repito mais uma vez, Avaí e Oeste, 0 para um, 0 para outro. Não saiu gol nessa partida pela segunda divisão, não. Jorginho, André. Era o resultado, né, que o Joinville queria, né? Vencer lá o Sampaio Correia e um empate de Oeste e Avaí, que já colocaria, né, o Joinville na elite do futebol brasileiro. A Santa Catarina, né, que vai perder o Criciúma agora, que será rebaixado, né, vai ganhar agora o Joinville, quer dizer, volta a ter 3 representantes, né, podendo até ter 4, né, no Campeonato Brasileiro, porque o Joinville já cravou, né, a sua volta à elite do futebol brasileiro, e esse resultado aí só serviu para classificar o Joinville para a primeira divisão. Pois é, Avaí e Oeste é o jogo que a gente trouxe os lances, né? Agora nós vamos trazer, André, na sequência aqui, os lances de Joinville 2, Sampaio Correia 1, um outro jogo que movimentou ontem a segunda divisão
do Campeonato Brasileiro. E aí sim, Jorginho, essa vitória do Joinville foi suficiente para fazer com que a equipe alcançasse os 66 pontos na tabela de classificação. A gente está vendo os lances aí com os gols. E em razão disso, por ter alcançado 66 pontos, belo gol, né? O Joinville então já está, como você também falou, classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Portanto, o Joinville venceu o Sampaio Correia e confirmou o retorno à Série A. Dava a impressão, né, que a bola ia subir e ela foi gol. Foi ainda, dentro né? do gol. Sem querer. Sem querer querendo, não? Sem querer querendo, né? Olha só, parecia que ela ia subir. Belo gol, hein? Belo gol, né? Talvez essa queda da bola aí tenha surpreendido o goleiro, né? Também, pode ter sido isso, né? O Joinville que fez seus 2 gols muito rápido no jogo, né? No primeiro tempo, aos menos de 30 minutos, já estava de 2-0. Foi o Everton e agora o Fernando Viana que marcaram os gols que garantiram o acesso à Série A do Joinville. E detalhe, Jorginho e André, o Joinville não participa da Série A do Campeonato Brasileiro há 28 anos, né? E agora o Joinville conseguiu esse acesso com essa vitória de ontem por 2-1 sobre o Sampaio Corrêa, os gols que a gente está vendo. O Sampaio fica na 10ª colocação, sem chances, inclusive, de sonhar com a elite do Campeonato Nacional. Olha, a gente esperava pela campanha que se vinha fazendo no Campeonato da Série B que o Avaí também se subiria, né? Mas só que está numa descendente, como também o Ceará, eu acho que possivelmente ele não deve conseguir a vaga aí do G4 aí, firmar como Série A no ano que vem, porque tem muito time. Segue na 4ª colocação, né? O Avaí com 53 pontos. Estamos aí na 34ª rodada, são 38. Quer dizer, está vivo, está firme aí na busca pelo acesso, né? Mas só aí teríamos Joinville e Avaí, as 2 equipes de Santa Catarina, como vocês disseram também, que se juntariam a Criciúma e Chapecoense, totalizando aí 4 equipes na Série A. Porém, na Série A, como o Criciúma é o último colocado, está lutando para não ser rebaixado, em tese, a tendência é que, se o Avaí consiga subir, tenhamos 3 e não 4 equipes, já que a tendência é que o Criciúma caia. Ô, Léo, mas é o seguinte, o Avaí vem no descendente, tem umas 3 ou 4 partidas, não vem jogando bem, vem adquirindo maus resultados. Eu acho, pelo que o futebol que ele vem jogando, pela instabilidade que se ocorre no time do Avaí, possivelmente eu acho que não sobe, não. Bem, Jorge, mais alguma coisa? É só mesmo, complementar, né, o comentário do André. Pra você ter ideia, ontem ele pegou um time que já está praticamente rebaixado, jogando em casa, não conseguiu fazer isso, né? Não conseguiu fazer o resultado. O Gás, né? Parece que o Gás acabou agora na reta final. O Ceará também perdeu aquela força que vinha no início na reta final, mas ainda estão no páreo ainda, né? Estão no páreo. Ainda tem nada acabou. Vai ser 4 a 5 times para disputar 2 vagas aí. Exatamente. E segue a briga então pelo acesso à Série A do Brasileirão. Bom, são 11 horas e 38 minutos agora, 11h38. O Semana Esporte segue abrindo espaço agora para destacarmos a Copa Sul-Americana, né? Hoje a gente tem o São Paulo em campo, né? Pela Sul-Americana e tentando inclusive o Tricolor Paulista, o bicampeonato da competição. Aliás, o Tricolor Paulista que vive uma relação de amor e ódio, né, com a Sul-Americana, porque o técnico Muricy costuma questionar, achar que é complicado, o time tem que fazer viagens longas para avançar na competição, mas à medida que vai passando, né, começa a ser despertado interesse aí pela disputa do torneio. Ao ser questionado sobre o tamanho da vontade dos jogadores do São Paulo em ganhar a Copa Sul-Americana, o volante Souza não hesitou em usar a palavra obsessão para mensurá-la. A gente tem inclusive imagens do primeiro jogo entre São Paulo e Emelec, né, jogado no Brasil, no estádio do Morumbi. São Paulo venceu por 4-2 e por isso está com vantagem na partida de volta pela competição. Seria, segundo informações aí da imprensa, né, e de acordo com o que tem sido encarado aí pelos jogadores do São Paulo, um título internacional. E como o Souza argumentou, né, a torcida do São Paulo gosta de títulos internacionais, é uma tradição do clube e é também a possibilidade mais factível de ser campeão nesse ano de 2014, o ano inclusive da despedida de ídolos como Rogério Ceni e Kaká, por exemplo, do Tricolor Paulista. O São Paulo não se poupa para jogar a Sul-Americana, um torneio considerado menos importante por muita gente, é verdade, mas agora, como eu já disse, que o São Paulo vem avançando, o interesse vai aumentando. Não é isso, Jorginho, André? O São Paulo, né, que ainda, né, não preparou ainda o substituto para o Rogério Ceni, que fala-se, né, em aposentar agora no final dessa temporada, já começa a movimentar para o Rogério Ceni ficar, né, estender mais a sua carreira
especialmente pela Copa Libertadores, porque o São Paulo dificilmente deixará de disputar a Libertadores em 2015. Agora, título é título, né? Começa-se às vezes uma competição com pouco interesse, como foi a Sul-Americana, está sendo, mas quando o time enxerga a possibilidade de ganhar um título, tem o título, que é um título internacional, conta muito, tem, né, a grana, né, que é muito importante também para o futebol profissional. Acredito que o São Paulo agora deve ter empolgado mais e deve estar valorizando mais essa competição. Muito bem, André, é um título internacional, não pode, não deve, né, ser descartado. O São Paulo tem essa tradição de conquistas internacionais, né? É um time que é tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, e já ganhou inúmeras competições aí internacionais. Se está bem na competição, eu não vejo por que não valorizar esse torneio, que é o torneio secundário, se a gente comparar com a Taça Libertadores, né, que é a principal competição internacional do futebol sul-americano. Mas, se você for campeão aí da Sul-Americana, você consegue uma vaga para a própria Libertadores, consegue um bom valor financeiro, um troféu, que é muito importante, que é fundamental. Todos os clubes buscam conquistas, né? E o São Paulo poderia aí ostentar, como gosta de dizer o meu amigo Jorginho, essa conquista no final do ano, já que o Campeonato Brasileiro é coisa para ano que vem, porque esse ano dificilmente alguém vai tirar do Cruzeiro, né, André? Não, tem que disputar a Sul-Americana mesmo, viu, São Paulo? Seu Maurício Ramalho, que você falou que a Sul-Americana no início não teria interesse nenhum, tem que disputar mesmo, tem que cansar muito, tem que pegar a próxima fase, levar lá para a China, porque aí cansa mais ainda, entendeu, Jorge? E vamos que vamos aí, centro Paulo Burro. Muito bem, só para lembrar, São Paulo e Emelec, a partida válida aí pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, que acontece hoje, quarta-feira, às 10 da noite, horário de Brasília, né? Depois o São Paulo tem que encarar essa longa viagem de Guayaquil de volta para o Brasil para dar sequência aí na sua trajetória no Campeonato Brasileiro. Bom, 11 horas e 42 minutos agora, 11h42, vamos para um rápido intervalo. Já vamos destacar, sabe quem, meus amigos? Vamos saber como está o Flamengo e como está o Santos, né? Os dois adversários de Atlético e Cruzeiro, respectivamente, para o confronto, ou os confrontos, né, da noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Um rápido intervalo, uma breve pausa. Na sequência, a gente volta então com mais notícias para você aqui no Semana Esporte. Até já.